Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler do versículo 1 até o 7, que será um texto básico para nós nesta noite. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando nós com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Queria chamar a atenção inicialmente dos irmãos para o versículo 4, que fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Durante esses dias o Senhor tem ministrado no meu coração sobre este versículo e esse contexto que ele está. E há algo muito precioso e importante da parte do Senhor para nós aqui nessa escritura, que mostram uma grande dificuldade que existe, e essa dificuldade procede do maligno, para o homem ver a face do Senhor Jesus. Esse versículo fala de uma batalha, de uma luta espiritual que existe desde o princípio, que tem como propósito, isso da parte de Satanás, de impedir que o homem veja a face do Filho de Deus e, consequentemente, possa ver então o próprio Deus e dar a ele a glória que lhe é devida. E nós vamos olhar para esse texto e para alguns outros, esperando e na dependência do Espírito do Senhor, para que Ele nos ajude na compreensão disso. Porque mesmo em Cristo, mesmo sendo igreja do Senhor, não estamos fora ou imunes a esta dificuldade. Muito pelo contrário. Ela permanece, ela está presente. Mas o povo do Senhor tem o grande privilégio de ter recebido da parte do Senhor vitória, e triunfo sobre esse intento de Satanás de impedir o homem de ver a face do Filho de Deus. Amados, nós vamos lá para o livro de Gênesis. Se queremos compreender o que Paulo está falando aqui, temos que retornar para o começo mesmo. Gênesis capítulo 1.
Vamos ler do versículo 1 ao 5. No princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. E chamou Deus a luz dia. Observe que dia aqui está com letra maiúscula. E as trevas noite. Idem. Houve tarde e manhã do primeiro dia. Houve tarde e manhã do primeiro dia. No mesmo capítulo 1, versículo 26, Deus está criando, refazendo as coisas. E aqui no versículo 6 nós temos, então, o Senhor deliberando sobre a criação do homem. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento, e assim se fez. E viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. E houve tarde e manhã do sexto dia. Capítulo 2, versículo 6 e 7. Aliás, 7, né? Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser chamado alma vivente. Mas nós temos aqui, nestes primeiros capítulos do livro de Gênesis, Deus criando, estabelecendo, na terra as condições para que o homem fosse colocado nela. E nós também vimos que este homem que Deus colocou na terra, Deus disse que ele seria a sua imagem e a sua semelhança. E foi dado a este homem domínio, sobre todas as coisas. Foi dado a ele poder sobre todas as coisas. Tudo foi colocado debaixo do seu governo. Este homem era, na intenção de Deus, um representante do Senhor. E nós vimos que este homem, quando aparece pela primeira vez, é constituído, de homem e mulher.
macho e fêmea, varão e varoa. E nós vimos também que, ao criá-lo, Deus o cria do pó da terra. São coisas importantes e precisamos notar que estão relacionadas com o homem e com a introdução dele neste mundo e neste propósito, maravilhoso do Senhor nosso Deus. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para algo que está nos primeiros 5 capítulos do livro de Gênesis, aliás, 5 versículos do capítulo 1 de Gênesis, e nós lemos primeiro. O texto fala que a terra onde o homem seria colocado estava coberta por trevas, não é isso? E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre ela. Irmãos, quando olhamos para as Escrituras, tanto no Novo como no Velho Testamento, nós descobrimos que o homem estava na mente de Deus, no coração de Deus, muito antes deste momento aqui. Nós podemos ver o homem nos planos de Deus lá na eternidade passada. Paulo, na sua carta aos Efésios, ele vai dizer, que antes de todas as coisas, a igreja foi abençoada em Cristo Jesus. Antes da criação do mundo. O apóstolo Pedro vai dizer que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, foi imolado antes da fundação do mundo em favor do povo do Senhor. E por aí vai. As Escrituras mostram claramente que antes deste dia, o homem estava no coração de Deus. Mas dentro desta soberania de Deus, nesta, vamos dizer assim, linha do tempo de Deus, ou naquele momento, planejado por Deus lá na eternidade, chegou a hora de introduzir o homem na terra. Ou naquele lugar que Deus estava preparando, iria preparar para colocá-lo, para torná-lo conhecido. E a Escritura fala que este lugar estava coberto por trevas. Ou seja, aquele homem que Deus criaria para ser a sua imagem e a sua semelhança. Aquele homem que Deus criaria para ser um testemunho dele mesmo, do Senhor. Aquele homem que Deus criaria para se mostrar na sua face. O ambiente aonde ele seria colocado está agora coberto por trevas, por escuridão. O texto aqui não diz, mas não há dúvidas de que quem trouxe estas trevas para a terra não foi o Senhor Deus. Não há nenhuma dúvida que estas trevas que envolviam a terra naquele momento não foram obras do acaso. Eu não sei se você já pensou nisso.
O que nós temos aqui, querido, com certeza, é uma antecipação do maligno em impedir que o homem que Deus criaria fosse mostrado para toda a criação do Senhor. O que nós temos aqui é uma antecipação do inferno para não tornar possível a glória de Deus brilhar na face do homem. Mas o que faz então o Senhor? Mergulha o homem nas trevas, coloca o homem nas trevas aqui neste mundo, introduz o homem na escuridão e diz para ele: se vira aí? Não. A primeira providência que Deus toma está no versículo 3. Disse Deus: haja luz. E houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e trevas. E chamou a luz dia, e as trevas noite. Observe que Deus não eliminou as trevas. Não deu cabo nas trevas. E aquela máxima de que trevas não é outra coisa senão a ausência de luz, aqui não é verdadeira. Porque o Senhor introduziu a luz, mas as trevas continuaram. O que houve, na verdade, foi uma separação. De um lado, trevas, e de outro lado, luz. Mas isso ocorreu porque o Senhor disse: haja luz. Então o Senhor agora podia colocar o homem na terra. Havia condições para ele ser mostrado. E ele foi colocado. E a ele foi dado o governo, a ele foi dado todas estas coisas que nós acabamos de ler. Mas observe que este homem, ele é um vaso de barro, não é? O Senhor forma o homem do pó da terra e sopra nas suas narinas, faz dele alma vivente. Ele é um vaso de barro que recebe algo precioso de Deus. E ele deveria avançar um pouco mais e comer da árvore que estava no meio do jardim, para que nele habitasse plenitude de Deus. Nós sabemos que aquela árvore é um tipo do Senhor Jesus. Que coisa maravilhosa, Deus decidiu se mostrar através de um vaso de barro. Mas de um vaso de barro cheio de algo que procedeu dele mesmo, do Senhor. E não sei se vocês notaram, né, que este homem, ele tinha um complemento. Inicialmente ele foi chamado Adão e Eva, ou homem e mulher. Deus não criou a mulher, Deus formou a mulher de uma costela de Adão. Então aquele que seria um espelho, uma manifestação de Deus na terra, tem uma extensão que foi tirada dele mesmo. Vaso de barro. Se você continuar lendo aqui o livro do capítulo 1,
você vai notar que, depois disso, Deus então cria o sol, ou estabelece o sol, para ser o luzeiro do dia, e a lua para ser o luzeiro da noite. Muito significante isto, né? A lua ela não tem luz própria, mas ela reflete a luz do sol. Deus coloca um homem no Éden e coloca um complemento dele. Alguém que ajudaria nessa manifestação da glória de Deus. Seria sua companheira nisso. Assim como está lá nos céus o sol e a lua, estava o homem e a mulher no Éden. Mas não deu certo, queridos. Se é que podemos dizer assim, né? Porque este homem aqui era apenas um tipo do verdadeiro homem, que é a imagem e semelhança de Deus, que nós sabemos que é Cristo Jesus, o Senhor. A carta que Paulo escreveu aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15, ele vai dizer que Jesus, sim, é a imagem de Deus. O autor de Hebreus vai dizer que o Senhor Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Mas nós temos ali no princípio um protótipo, nós temos ali um tipo, nós temos ali um sinal daquilo que viria depois, daquilo que seria realmente verdadeiro, daquilo que realmente estava no coração de Deus. Para que serve o sinal? Para que serve o tipo? Para nos mostrar, nos ensinar, nos conduzir à verdade. Nesse texto, segundo aos Coríntios que nós lemos, volta para lá aqui. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Aqui está o verdadeiro homem, aquele que é a imagem e semelhança de Deus. E notem os irmãos que a manifestação dele, ou o reconhecimento dele, a visão dele por parte dos homens, é extremamente dificultada por Satanás. E dificultada de tal forma que o apóstolo Paulo fala aqui que muitos permanecem na incredulidade e, consequentemente, na perdição. Lá no princípio,
as trevas envolveram a terra. E o Senhor teve que dizer: haja luz. Agora as trevas envolvem o coração do homem. Antes não havia luz no cosmos. Hoje não há luz no entendimento do homem para ver aquele que Deus está mostrando. Eu queria que você abrisse comigo em Isaías, capítulo 60. Dispõe-te e resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Agora, amados, as trevas cobrem os povos, as nações. São as mesmas trevas. Isaías está falando da futura glória de Jerusalém. E nós sabemos que esta Jerusalém aqui é a Jerusalém celestial, o povo de Deus. Isaías está vendo, e ele viu trevas sobre as nações, sobre os povos. Mas ele vê a Sião celestial iluminada. Nela há luz. E por que há luz nela? Porque aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Há uma grande diferença entre a Sião celestial, ou entre o povo de Deus e as demais nações. Porque sobre o povo de Deus, o Senhor mesmo resplandece. E observe os irmãos, que aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo vai dizer no versículo 6, se referindo à igreja do Senhor, porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz. Ele está olhando para Gênesis capítulo 1, versículo 3. E ele continua: Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo está afirmando que a igreja do Senhor é um povo que pode ver a face do Senhor, porque sobre ele, ou seja, sobre a igreja,
houve também um haja luz da parte de Deus. Lá no princípio o Senhor disse, haja luz, e as trevas foram separadas da luz. E houve condições do homem ser colocado para ser representante do Senhor Deus. E Paulo aqui está dizendo que o Senhor Jesus, o verdadeiro homem, agora foi trazido até nós. Foi introduzido nesta terra. Mas como Isaías viu, as nações estão em trevas. Só que estas trevas agora não estão nos ares, mas sim nos corações. Então Paulo diz que para os filhos de Deus poderem ver a face do Senhor, novamente o Senhor teve que ordenar que houvesse luz. E como ele faz agora? Ele não amontou as trevas num canto da terra e introduz a luz em outro. Agora ele mesmo vai brilhar nos corações. Nossa, que coisa tremenda. Cada um de nós que está aqui, que está em Cristo Jesus, que é nascido do Espírito Santo de Deus, está porque o Senhor mesmo brilhou em nossos corações. Está porque o Senhor mesmo rompeu as trevas que impediam o nosso coração de ver a sua face. Está porque o Senhor mesmo se mostrou a nós. Porque se dependesse do maligno ou da nossa própria condição, permaneceríamos para sempre nas trevas. Paulo, escrevendo aos Colossenses, ele fala que o Senhor nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Porque, amados, que as trevas procuram de todas as formas esconder a face do Senhor. É porque Deus só pode ser visto na face do Senhor Jesus. É porque Deus só será glorificado quando a face do Senhor Jesus mostrar o Criador. Deus não pode ser visto de nenhuma outra forma dentro da sua criação, a não ser na face do seu Filho amado. É um mistério grandioso Deus ter decidido se mostrar na face de um homem, de um vaso de barro. É assustador isto. Por isso Paulo aqui no capítulo 4, no versículo 7, ele vai dizer: irmãos, nós temos isto num vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós.
Por isto também o Senhor Jesus se fez carne e habitou entre nós. Por isso nós somos corpo de Cristo. Carne fraca. O nosso cabeça ressuscitou, mas nós ainda estamos aqui em carne. Ele é o nosso sol, nós somos a sua lua. Ele é a fonte de toda a glória e nós somos o seu espelho. Mas se a face dele ficar oculta, Deus não será glorificado, nem ele conhecido, e nós entraremos em confusão, pois não há propósito para a nossa existência a não ser este, de sermos a extensão do Filho de Deus. Como o Senhor rompe as nossas trevas, ou as trevas, e mostra a sua face ao homem para a glória do Pai. No versículo 6 nós vimos que é dando-se a si mesmo, ou seja, ele mesmo brilhou em nossos corações. O apóstolo João e também João Batista vão testemunhar que Jesus é a luz do mundo. Queria que você abrisse no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Os primeiros versículos. Versículo 4. Porque a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João, referindo a João Batista. Este veio como testemunha, para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. A verdadeira luz, que vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Versículo 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Versículo 18. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, referindo a Cristo, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Glórias a Deus por isto. Qual o testemunho que está sendo dado a respeito de Cristo aqui? Que Ele é a luz do mundo. No capítulo 8, avance um pouquinho aí do Evangelho de João, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Observe isso, querido.
terá a luz da vida. No capítulo 12, um pouquinho para frente, versículo 46. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Todo homem nasce nas trevas. Aquelas trevas que cobrem os povos, aquelas trevas que estão no coração do homem. As mesmas trevas que envolviam a terra quando Deus foi introduzir Adão e Eva lá no Éden. O propósito é o mesmo. Lá era de impedir que Adão fosse visto, fosse de fato representante do Senhor no mundo. Mas ele era apenas um tipo. Aquelas trevas migraram para o coração do homem. O coração do homem agora envolto em trevas não pode ver a face do verdadeiro homem, do Verbo que se fez carne e se colocou entre nós, cheio de graça, cheio de glória, o Deus unigênito que veio para revelar o Todo-Poderoso. Mas Jesus está dizendo que ele não é apenas o verdadeiro homem, mas ele é também a luz capaz de mostrar a sua própria face. Coisa maravilhosa. Ele não é só aquele que precisa ser visto, mas ele é o único que pode dar condições para que o homem o veja. Ele é a face aonde Deus se mostra, mas ele também é a luz que revela esta face. E ele diz que esta luz, o apóstolo João dando testemunho aqui, repetindo João Batista, ele fala que é a luz da vida. Não é a luz da sabedoria humana, nem do conhecimento humano, das escolas humanas. Nenhuma fonte desta terra procede desta luz. Esta é uma luz única, porque ela é viva. Ela é o próprio Filho de Deus se doando. Ela é o próprio Filho de Deus presente nas entranhas do homem. Paulo colocou isso, daquela forma maravilhosa que nós vimos no capítulo 4, versículo 6. Ele mesmo brilhou em nossos corações. É um outro jeito de dizer que ele é, ou ele concede, a luz da vida. Não podemos ver o Senhor sem o Senhor. Os fariseus, um dia quando o Senhor Jesus curou um cego, eles disseram para o Senhor que eles já viram. Que o Senhor insinuou que eles eram cegos também. Não cegos como aquele que o Senhor curou os seus olhos. Eles eram cegos espirituais. E eles se ofenderam com isso. E no seu orgulho e na sua arrogância disseram que não, que eles já tinham olhos para ver. E o Senhor Jesus disse, então vocês continuam, permanecem nos vossos pecados. Porque eram cegos e não sabiam que eram cegos. E não permitiram que a verdadeira luz brilhasse
na vida deles. Mas, amados, lá em Gênesis o sol tem uma lua, o homem tem uma mulher. E os dois sempre estão juntos. Um é fonte de toda a luz, toda a glória, o outro é espelho. O outro reflete a glória daquele que é a fonte. O Senhor Jesus, Ele brilha no coração do homem. Ele se doa, ele se dispensa. Mas, nesta obra, ou enquanto esta obra acontece, ele conta com uma ajudadora. E essa ajudadora é a igreja. O apóstolo Paulo, se você não estiver, retorne para o capítulo 4, 2 Coríntios. Ele vai dizer que havia recebido nesse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita. Ele disse, então nós não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Paulo está debaixo de uma missão de anunciar Jesus. Ele é uma testemunha do Senhor Jesus. E lógico que não é só ele. Ele está se referindo à igreja aqui. E ele diz que a igreja do Senhor está manifestando a verdade na presença de Deus. E ele chama isso, né, ou o evangelho, de nosso evangelho. Ou seja, aquilo que ele testificava, estava introduzido na vida dele, aquilo era real na vida dele. Ou o testemunho, ou aquelas coisas que ele falava do Filho de Deus, lá no versículo 5, né, diz, nós não pregamos a nós mesmos, e sim a Cristo como Senhor. Isto que ele anunciava já era a sua experiência. Isso já era realidade nele. Paulo já era fruto disso. Isto podia ser encontrado nele. E não só nele, mas em todos aqueles que com eles estavam servindo o Senhor ali. Aquilo que era verdade no Filho de Deus, no que diz respeito a este testemunho, era encontrado na vida e na face desses amados. Semana, um dia à noite, eu saí lá no fundo do meu quintal e estava uma lua bonita, assim. Eu estava meditando nestas coisas, né? E a lua está quase cheia. Estava bastante escura. E eu estava me lembrando destes versículos. Disse, poxa, o sol não dá para ser visto agora, né? Nós estamos aqui do outro lado, a terra está rodando, está girando. Mas a lua está vendo ele. A lua está com a sua face virada. Ela está contemplando o sol e o sol está contemplando ela. E aquela glória que está vindo lá do sol está sendo refletida pela lua. Bonita. Não é dela, mas ela está refletindo.
ela nunca vai ser tão brilhante quanto o sol, mas ela reflete bastante luz do sol. Agora, queridos, nós não podemos cooperar com o Senhor se a face do Senhor não for profundamente vista por nós. E se a sua luz não for abundante em nós. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 1, vá um pouquinho para frente. E ele fala assim, capítulo 1, ele está de joelho orando, e ele está intercedendo pela igreja. Versículo 17. Ele está orando, então ele diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. O que Paulo está pedindo aqui? Ele está pedindo a Deus que abrisse os olhos ainda mais do seu povo, ainda mais da sua igreja ali em Éfeso, para que ela pudesse ver melhor o Filho de Deus. Para que ela pudesse compreender melhor o mistério de Deus Cristo Jesus. Por que, irmãos? Porque o Senhor nos resgatou nas trevas. As trevas cobrem as nações e de lá nós fomos tirados. Sempre nós vamos precisar, e precisar muito, que o Senhor abra os nossos olhos. Cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais, para que possamos vê-lo. Então seremos capazes de participar verdadeiramente, né, desta cooperação. Nesse capítulo 4 aí, volto para lá, quero destacar algumas palavras que Paulo falou aqui. Mas antes eu vou ler um outro versículo, você só vai ouvir. Eu vou ler capítulo 2, versículo 17. Mas não precisa abrir não. Na mesma carta aos Coríntios. Paulo fala assim, porque nós não estamos como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade e da parte do próprio Deus. Em Cristo é que falamos. Em outras palavras, Paulo dava um testemunho que era fruto da luz que ele tinha do Filho de Deus no seu próprio coração. Era algo que lhe foi revelado e fazia parte da sua experiência como servo do Senhor. Aqui no capítulo 4, nesses primeiros versículos, ele praticamente repete lá o capítulo 2, versículo 17, né? Diz, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia e nem adulterando a palavra de Deus. Antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. O testemunho de Paulo tocava a consciência dos homens, porque ele era a manifestação da verdade na presença de Deus. Mais que uma vez Paulo pôde dizer, sede meus imitadores, porque eu sou um imitador de Cristo.
Irmãos, que glória, mas que responsabilidade está sobre a nossa vocação. Sobre o nosso chamamento. Somos a extensão daquele que precisa ser mostrado. Precisa ser mostrado porque é através dele que Deus é conhecido e glorificado. Nós estamos indo para o finalzinho, capítulo 5 de Efésios. Versículo 3. Mas a impudicice, toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas estas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graça. Sabeis, pois isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Deus e de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora éreis trevas, porém agora sois luz no Senhor. Luz no Senhor. Andai como os filhos da luz, ou sejam uma extensão da luz, seja um testemunho daquele que brilhou em vossos corações, seja um complemento de Cristo na terra. Esta é a missão, a vocação, o chamado da igreja. E Paulo está falando aqui de coisas muito práticas. De coisas que tocam todos os dias a nossa vida. Porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, porém reprovai-as. O Senhor separou de um lado as trevas e chamou dia. Do outro lado, ele deixou as trevas e chamou noite. E isso lá em Gênesis está escrito com letra maiúscula. Com certeza temos ali o Senhor Jesus e o adversário do Senhor Jesus. Porque o que eles fazem no culto, o só referir a vergonha. A terra estava envolvida por trevas. Este é o ambiente do maligno. Aquilo que não pode ser mostrado, aquilo que não reflete o coração de Deus. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas. Porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te iluminará. Provavelmente Paulo aqui está citando Isaías 60, versículo 1. Levanta-te dentre os mortos, desperta-te, tu que dormes, e Cristo te iluminará. Portanto, vede, prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos,
entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças a Deus por tudo, ao nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Eis aqui a lua brilhando. Aqui está a mulher, complemento do homem. Aqui está aquela que foi tirada, que foi formada a partir de uma costela tirada do homem. Aqui está aquela que foi chamada para refletir a glória do Senhor. Por isso, lá no finalzinho do capítulo 3, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, Paulo diz que com o rosto descoberto, todos nós contemplamos a glória do Senhor e somos transportados de glória em glória, conforme a sua imagem, pelo Espírito do Senhor. Amados, aquele Espírito que estava lá no início, pairando sobre a face das águas, pairando sobre as trevas, procurando abrir caminho para introduzir aquele homem ali no princípio, é o mesmo que agora está sobre a igreja, que esteve sobre o Filho de Deus, e trazendo o conhecimento do Senhor, dando testemunho da sua glória. Se formos cegos, irmãos, nada disso ocorrerá. Se a face do Senhor for desconhecida por nós, não haverá fruto na nossa vida. Seremos uma lua em noite de tempestade. E eu não posso encerrar sem dizer que os homens, eles são responsáveis por estas trevas. Paulo, quando ele escreve aos Romanos, capítulo 1, volte lá, querido. A partir do versículo 18, ele disse assim: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Note isso. O que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Do que Paulo está falando aqui? Ele está falando da criação, dos sinais que Deus colocou na criação. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tudo foi criado para manifestar Deus. Deus não criou o homem, Deus não criou o mundo para que o homem se regalasse nele. O propósito da criação não é este. O propósito da criação é que Deus seja glorificado. Mas para Deus ser glorificado, ele precisa ser conhecido. E todas as coisas que Deus criou têm este propósito, essa finalidade. É um quadro negro que Deus escreveu todas as coisas a seu respeito nele. Versículo 20, né? Eu li. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto
tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Irmãos, que coisa terrível isso aqui. Se a palavra de Deus está dizendo que a humanidade, de um modo geral, é indesculpável diante do Senhor, porque o Senhor colocou na sua criação uma medida de revelação, e o Senhor colocou essa medida de revelação aonde? Na forma, na ordem e nas coisas que Ele criou. Porque todas estas coisas, esta ordem, esta forma, apontam para o Senhor Jesus. Se o homem não tem olhos para ver isto, ele não se torna inocente por causa da sua cegueira. Porque, na verdade, ele deveria ser capaz de reconhecer todas estas coisas. Ele não é capaz de reconhecer porque, na dureza de seu coração, o diabo escravizou ele de uma forma terrível. E Paulo continua aqui: inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança de imagem de homem corruptível, bem como de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência de seu próprio coração, para desonrarem seus corpos entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. O homem é culpado, é responsável, porque ele mudou a verdade de Deus em mentira. Ele não viu e não vê para aquele que todas as coisas que Deus criou apontam. Então ele toma outro e coloca no lugar. E Paulo diz aqui que o homem colocou muitas coisas no lugar daquele único que deveria ser visto pela humanidade, que era o Filho de Deus. Por que Paulo está dizendo aqui que eles trocaram a verdade pela mentira? O Senhor Deus havia falado para Adão e Eva. Mas quando eles foram visitados por Satanás, eles deixaram a palavra verdadeira de lado e receberam uma palavra de mentira em seus corações. E até hoje, isso está presente no mundo. E eu quero encerrar lendo um texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 19. O julgamento é este: as trevas serão julgadas. Os homens, a humanidade, será julgada por causa de suas trevas. E o julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Que o Senhor nos ajude. Que
esta verdade tão grande e tão presente, que toca tanto as nossas vidas, seja por nós compreendida com socorro e graça do Espírito de Deus. Pois, queridos, conscientes ou não, nós todos os dias estamos lidando com isto aqui. Mas graças a Deus que nos foi dado completa vitória. O Senhor, o nosso cabeça, é a luz do mundo. É a nossa luz. Não estamos em trevas. Por isso a nossa vocação, ela é tão elevada. Por isso podemos conhecer as riquezas insondáveis do Filho de Deus. E podemos testificar do Senhor diante dos homens. Por isso a nossa vida, como Paulo disse aos irmãos ali de Corinto, ela deve fazer separação. Por isso, somos chamados, para sermos o bom perfume de Cristo. Para um cheiro de vida, para outro cheiro de morte. Porque se a luz brilhar, aqueles que estarão do nosso lado terão que decidir para que lado irão. Senhor nosso Deus, colocamos nossas vidas mais uma vez diante do Senhor. Só o Senhor pode nos conduzir nesse caminho tão tremendo, Senhor. Ajude, Senhor, cada um de nós na nossa tremenda dificuldade. Abre os nossos olhos, Senhor. Faz de nós verdadeiras testemunhas do Senhor nesta terra. Que a Tua glória, Senhor, seja refletida em nossos rostos também, Senhor. Pois o Senhor nos chamou para Te contemplar. Aquele véu que estava no nosso coração foi removido quando, por graça, cremos no Senhor. Agora há liberdade entre nós e o Senhor. Bendito seja o Seu nome por isto. Obrigado por esta noite, Senhor, por este tempo. Que a Tua boa mão nos conduza até as nossas casas e nos guarde de todo o mal, Senhor. No nome precioso do Senhor mesmo. Amém.